Bom dia, pessoal. Oficial, né? A gente vai continuar a aula de transistor de efeito de campo. E agora a gente vai começar a polarizar ele para já hoje ainda fazer a introdução à amplificação, ok? Então a gente vai ver, né, qual que é o objetivo de você polarizar, né? Se vocês lembrarem lá da aula do diodo, né, a gente queria o quê? Achar um ponto Q de operação, né? A gente queria isso aqui, ó. Só que aqui é uma situação um pouquinho mais complexa, né, onde eu tenho aqui as curvas do meu transistor de efeito de campo, ok? Ou seja, são as curvas de ID por VDS, por isso que eu acho que é bom a gente sempre simular e fixar bem essas curvas, né? E a gente vai escolher um ponto Q, né? Esse ponto Q, ele vai ter um VGS DC, tá? E aí o ponto vai oscilar em cima dessa reta de carga aqui que a gente aprendeu como estabelece lá no por um transistor, por um diodinho. E você vê a mesma coisa, aqui é VDD, né? E aqui, né, é VDD sobre RD. Então é muito similar ao que a gente viu para diodo. Lógico que nós vamos ter situações mais complexas daqui a pouco, mas por isso que aquele conceito de reta de carga que pela avaliação ficou faltando em vocês, né, seria bom vocês dar uma olhadinha que ele vai se aplicar muito aqui, tá? Então, nessa primeira metade de aula, a gente vai se dedicar ao quê? Né? A avaliar, né, esse ponto Q. E ele depende de quem? Do transistor, das resistências que estão no circuito e dessa fonte VGS DC aqui. E agora a gente vai começar a ter tudo junto. A gente vai começar a ter DC com AC, uma hora vai ser só AC, mas com influência do DC, e a gente vai começar a perceber essas coisas todas se juntando, tá? Então, nessa primeira metade, a gente vai falar só de DC, tá? Só DC. E aí, para deixar os cálculos um pouquinho mais simples, né, que eu vou dar uma série de exemplos, depois a gente vai montar na ferramenta, né? A gente vai desprezar a modulação de comprimento de canal. Então, o lambda para a gente aqui ele vai ser zero, tá? Para o NMOS, a gente vai assumir, né, que a tensão de threshold e a tensão de overdrive são positivas, né? Para o PMOS, a tensão de threshold e a tensão de overdrive são negativas, tá? Então, quando a gente olhar na equação, né, a gente já viu na aula passada, o último slide que falava de transistores PMOS, né? Os valores a gente vai usar em módulo, né? Então, a notação invertida, se a gente estiver mexendo com VGS, né? De transistor PMOS, né? A gente pode usar o VSG, lembrando sempre, né? Que VSG é o quê? VS menos VG. Né? Como o S do transistor PMOS, né? Tá no VDD, né? Então, sempre fica o potencial mais positivo aqui no VS. Né? O terminal da fonte, né, o source no transistor PMOS, é no VDD e aí eu ponho em cima. Né? O source dele é para cima. Que é aquela situação que eu já expliquei para vocês aqui, né, quando eu arrastei um transistor do windbreak aqui, né. Deixa eu ver se está fácil de achar. Aqui o transistor PMOS, né? Então o source dele, se você for curto-circuitar aqui com o substrato, você tem que dar um flip vertical nele. Né? Então aí ficaria aqui, ó. Aqui é o source, aqui é o drain. Enquanto que num transistor NMOS, né, o source está aqui embaixo, o drain está aqui em cima, tá? Então, o primeiro exemplo, né, projete o circuito, né, para um ID de 0,4 mA, o VD, que é a tensão do dreno, de meio volt, ok? Qual que é o seu trabalho aqui, né? Você tem que achar o valor de RD e RS. Geralmente, quando a gente está na sala, né, a gente ia meio que passo a passo, né, dando uma olhada nesse circuito aqui, né, mas aqui nessa situação eu vou um pouquinho mais direto, né, porque ela vai perguntar como é que você começaria isso daqui, né. Então você olha para esse circuito, né, se você já fizer a disciplina de circuitos, né, é um pouquinho de análise de circuito. Né? Você tem que ver ó, o que vai ser dado sempre do transistor, né, o VT dele, o MNCox e W sobre ele, tá?
São duas situações possíveis, né? Isso aqui sempre vem, né? O VT e o -CO sempre vai ser dado, né? Aí eu não, ou eu dou o W sobre L, não dou resistências, né? Ou faço ao contrário, né? Eu dou o W sobre L, não dou as resistências, né? Eu não dou ID, né? Então é tentar olhar o circuito e ver o que está faltando e o jeito mais fácil de você achar isso daí. Então no primeiro momento aqui, né? Você já sabe qual que é o ID, né? Que ele está falando, qual que é o ID que vai passar por aqui, certo? Ele tá te falando qual que é o potencial VD aqui. Então você tem uma queda de tensão aqui em cima de RD, né? Você sabe que aqui é meio volt, aqui é 2,5. Então a queda em RD é 2. Você já tem a corrente que está passando aqui em RD. Então pela lei de Ohm você já sai, né, com esse RD daqui. Ok? Deixa eu ver se é assim que ele começa. Ele nem começa fazendo isso, ele começa checando, né, a região de operação do transistor, para ver qual equação que ele vai aplicar, né? Então ele vai aplicar o que, ó? VDS é maior que VGS menos VT, aí ele separa, né, o VD menos VS, VG menos VS menos VT, ok? O VD, né, aqui o que ele faz? O VS corta com VS, ok? Então sobra que o VD é maior que VG menos VT. E aí vamos olhar no circuito, né? Ele falou que aqui ele quer meio, né? O VG dele está aterrado, então é zero. O VT é menos 0,7, ok, satisfez a inequação aqui. Então a gente tem o que, né? Que esse transistor está operando na região de saturação. Então a gente sabe que a gente pode usar essa equação aqui. Ok? Vamos ver como ele segue na solução, né? Aí ele vai pegar, vai aplicar valores nela. O que ele está procurando? Na verdade, o que ele está procurando aqui é VGS, tá? Porque ele sabe qual que é o potencial VG aqui, né? Ele não sabe quanto é o VS, né? Mas se ele tirar o VGS, ele sabe que o VG está em zero, ele tira o VS. Só que ele não coloca, né, o VGS menos VT ao quadrado, ele usa a notação de tensão de overdrive, que aí depois ele pode tirar a raiz e achar a tensão de V overdrive, né? E aí ele sabe que o V overdrive é VGS menos VT, né? Se esse VT passar para cá, né, fica negativo, né? Tensão de overdrive fica VGS menos VT. Ele aplica os valores, ele encontra o VGS de 1.2. Bom, VG, ele sabe que está em zero, né? Então o VS, né, isso aqui, VGS é 1.2 volts, então VG menos VS é 1.2, VG está em zero, né? Então o VS é menos 1.2. Ele acha aqui o valor dessa queda de tensão nesse potência, desculpa, gente, nesse ponto do circuito. E aí ele vai ter a queda aqui em cima de RS, tem o ID passando, né? Ele vai tirar o RD e o RS. Então ele vai seguir na solução, né? Aquele RD a gente já tinha tirado, né? VDD menos VD dividido por ID, né? E o VS dele, né? O RS dele é VS, que é o potencial aqui do source, tá? Tem que estar claro para vocês onde está esse VS está aqui, né? Potencial tensão no source, menos o VSS, faz a conta, achou o valor das resistências. Ok? Tranquilinho até aí? Bom, seguindo então. O segundo exemplo. Ah, tá. Antes de eu seguir para o segundo exemplo, eu vou falar, né? Se você for lá na ferramenta, colocar esses valores aqui, a gente vai fazer isso daqui a pouco, né? Você vai ver que você vai conseguir, né, tirar esses valores de ID. Então, é um jeito de você conferir se o seu circuito está funcionando ou não. Você faz uma simulação de monta ele, faz uma simulação de bias, né, que você tem que encontrar, né, os valores de ID e as tensões nesses pontos aqui, muito parecidos com o que você calculou. Tá? A gente vai fazer isso aí daqui a pouco. Tá? Bom, esse é um circuito que a gente usa muito quando a gente está trabalhando integrado, né? Que a gente chama ele de conexão diodo, né? Que aí ele vai funcionar simplesmente como uma resistência, né? Até a pergunta dele é, considere o circuito da figura onde o dreno está curto-circuitado com a porta, né? Essa configuração é conhecida como diodo, MOSFET como diodo. Aí ele pergunta, né? Prove que ele opera como uma resistência. O que é operar como uma resistência? Se eu faço passar mais corrente
a tensão VDS aumenta. É simplesmente isso, né? V igual a RI, né? Mais corrente, mais tensão, mais corrente. Então é isso que você tem que provar aqui. Bom, eu já vou dizer, né, de cara, né, que quando você encontra esse tipo de conexão, esse transistor está na saturação. Tão simples quanto isso, ele está saturado. Okay? Vamos descobrir como é que isso funciona, né? Primeiro checar a região de operação, né? Então a gente vai fazer de novo, né? Que o VDS é VD menos VS, ok? VGS é VG menos VS menos VT, ok? Então a gente está checando aqui a região de operação, se ele está operando na saturação. Bom, VS corta com VS, VD é igual a VG, beleza? Porque eles estão conectados aqui no mesmo ponto, né? Então vai dar que zero, né, é sempre maior que alguma coisa negativa. Então ele sempre está saturado. Você fez essa conexão, ele está saturado. E aí como é que você prova, né, que ele está operando, né, como na região de saturação, né, como uma resistência, né? Você faz essa consideração aqui no circuito, né? Ou seja, você tem que o seu VD igual a VG, então aqui, né, você pode trocar o G por D, e aí você vai ter o VDS aqui, certo? Esse VDS ele chamou de V e colocou na equação aqui. Ok? Beleza, aí o que ele faz? Ele substitui, né, o μn COX sobre L por um Kn, que é algo comum da literatura, né? A gente encontra, né, muito assim, né? Quando a gente encontra K', né, quer dizer que W é μn COX. Quando a gente encontra o K sem o linha, é o μn COX e o W sobre L junto, né? Então ele faz isso daqui. E aí ele tem uma equação que segue essa relação, né? Se eu aumentar a tensão aqui, né, a corrente aumenta. Se eu aumentar a corrente, né, para manter a igualdade, a tensão aumenta. Então, prova que está funcionando como uma resistência, tá? Isso aqui é quando a gente monta o circuito lá no integrado, lá, a gente, na discreta aqui a gente não vai usar tanto ele, né? Mas lá no integrado a gente vê esse comportamento perfeitamente, né? Mais corrente aumenta o VDS, a gente tem que fazer as considerações de distribuição de tensão, né? Então é uma situação bem comum. Próximo circuito, né? Projete um circuitinho aqui para um VD, né, de 0,1 volts. Né? Então ele vai dar aqui uma tensão de threshold, né? E o KM. Né? Se ele está falando para você projetar, né, ele já está dando para você aqui tudo, né, com W sobre ele, né? Então para a gente aqui só falta, né, projetar o RD. E a grande pergunta é, né, qual equação que a gente usa? Né? Se ele está na saturação, se ele está no triol, então a gente vai ter que fazer essa checagem, né? Então a gente vai ter que fazer o quê? Se o VDS é maior que o VGS menos VT. Então, o VDS é maior que o VGS menos VT, o VDS está aqui, 0,1. Tá? O VGS é 5, menos o VT, que é 1. Né? Bom, não está satisfeita ainda a equação. Então, é falso, ele está operando na região de triodo. E aí a gente usa, né, a equação de triodo. Simples, né? Substitui os valores, né? Tudo isso daqui vira 1, tá? 1 perto do volt quadrado. Né? Coloca-se, né, aqui os valores das fornecidos, né? O VGS está aqui, né? Então o VDD está direto no gate, né? Então o VGS é 5 volts, menos 1 que é o VT que foi dado, o VDS 0,1 menos o meio VDS ao quadrado, ok? Aí ele vai achar um valor de IDs passando por aqui, ok? Agora eu tenho um valor de D, tenho uma queda aqui de 4,9, consigo achar o valor de RD de 12,4 kΩ. Ok? Bom, próximo exemplo. Né? Determina a tensão nos nós do circuito. Quando a gente pede assim, vocês vão ver muito aqui. Daqui a pouco a gente vai ver questões assim, os pontos notáveis do circuito. Né? O que é ponto notável para mim no circuito desse? Né? É a tensão VS, tensão do source, a tensão do drain, okay? A tensão no gate e a corrente que passa aqui. Tá? São sempre essas 4 coisas que a gente, no mínimo, olha num. E geralmente a gente olha muito no transistor MOS enquanto ele está polarizado. Né? É o VDS, né? o VD, o VS, o VG,
que aí a gente vai tirar o VGS e a corrente que está passando nele. Tá? Então ele está fornecendo aqui o valor da tensão de threshold, né? Ele está fornecendo aqui o valor do KN. Então, a gente, no primeiro momento, nesse circuito, né, a gente não consegue fazer a checagem, né, se ele está saturado ou se ele está em triodo. Né? Então, a gente admite que ele está saturado. Porque se ele não estiver saturado, na hora que a gente terminar o cálculo, a gente vai ver que vai ter valores absurdos. Né? Um negócio que a gente chama de método de redução ao absurdo. Né? Você vai achar um VD menor que VS, né? Você vai ter algumas coisas que não fazem sentido. Aí você sabe que você fez para a região de operação errada. Né? Mas vamos admitir por enquanto que esse daqui está em saturação. Tá? E aí você vai fazer o equacionamento mesmo. Né? Como é que isso aqui vai funcionar? A gente sabe que não tem corrente de porta. Ok? Então, o que a gente vai avaliar o circuito? Eu tenho 10 volts aqui, né? 10 mega, 10 mega. Então, tem um divisorzinho de tensão aqui. Né? Vai ficar metade da tensão em cada um. Então, a gente já sabe, né? Que o VG vai estar em 5 volts. Tranquilo até aqui? E aí ele faz um outro equacionamento, né? Ele sabe que o quê? Que aqui é 10, né? Vai passar uma corrente D aqui. Então, se eu fizer 10 menos a queda de tensão nessa resistência de 6K, né? Eu vou achar o VD. Opa, tá aqui, né? 10 menos 6 vezes ID. Ele está abstraindo o K. Não é algo que eu gosto que faça, tá? O livro, o texto faz isso. Né? Não, eu gosto, põe K aqui, né? Eu não sei vocês, mas eu sou meio, às vezes, meio lardinho para fazer conta, né? Então, eu ponho aqui o 10 a terceira para fazer minha conta. Okay? Bom, é que é a mesma coisa, né? Ele sabe aqui que vai passar um ID, né? E ele sabe que a queda que vai aparecer aqui no source, né? É a resistência vezes a corrente que está passando aqui. E aparece aqui, né? O 6, se fosse eu fazendo essa conta, né? K e D aqui. Ok? E aí está montado o circuito. Beleza? Bom, como é que ele sabe então qual que é o VGS? Ele monta literal, né? Ele sabe aqui que o VG está em 5, né? E o VS é 6 vezes o ID. Né? Então é VG 5 menos VS 6 ID. Ele montou essa equação aqui. E isso ele vai jogar onde? Dentro da equação do ID de saturação desse transistor aqui. Ok? Então ele vem aqui e substitui o VGS por isso daqui. Tá? Vai dar uma equação para ele e ele vai resolver essa equação para encontrar o valor de ID. E é aí que a gente já começa, né, com o método de redução ao absurdo lá, né? Isso aí vai sair com dois valores, né? O 0,89 mA e o meio mA. Se você usar, né, depois para calcular, né, o VS e o VD aqui usando esse valor aqui, né, de 0,89 mA, você vai ver que você vai ter um VS maior que o VG, colocando o transistor em corte. Então você sabe que é um absurdo. Né? Então você não vai usar essa situação. Né? Então você sabe que a solução é a outra aqui. Ok, então agora você tem o ID passando, né? Você tem o valor de ID que vai passar, né? Você consegue achar aqui, né, as tensões desses dois pontos do circuito, né? O VS e o VD. Ok? E aí, como é que você pode lidar com isso, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Né, de um jeito que fique mais... Beleza. Vou tirar esse PMOS daqui. E aí eu vou começar a mostrar para vocês como é que a gente já monta esse circuito de um jeito um pouquinho mais organizado. Esse daqui é do transistor da aula passada. Eu vou dar um edit para Spice Model nele e já vou mostrar por quê. A gente vai mais calminho na aula. Eu vou colocar aqui, né, os parâmetros iguaizinhos estão aqui. Ó. O VTO já está em 1 volt, né? O lambda não tem. E o KN linha ele está falando que é 1 milli, tá? 1 milli.
Salvar, fechar. E aí o W sobre L, para não ter influência nesse K que eu coloquei lá, né? Eu vou falar que todo mundo é um U. Okay? 1 dividido por um U dá um 1. Okay? E vou montar essa topologia aqui, tá? Então eu vou tirar isso aqui daqui. Puxar um pouquinho você para baixo. Isso é algo que eu sempre recomendo, gente, vocês serem o máximo que vocês conseguirem, né, organizados nos desenhos esquemáticos, viu? Porque, por experiência, né, isso aí depois, né, vai gerar uma bagunça, mas fica uma bagunça e você começa a se perder na solução do problema, né, porque o seu esquemático está mal feito. Isso aqui que eu fiz foi o seguinte, eu separei, né, a fonte, né, nesse VDC, que aí toda hora que eu VCC, toda hora que eu puxar nesse símbolo aqui, né, ele vai colocar o mesmo valor de tensão para mim e já deixa o circuito visualmente mais agradável do que você deixar uma VDC e sair puxando fio para conectar ela, tá? Bom, então se eu não fiz nada errado, né? Então, o circuito desenhado. 10. E aí, toda vez que for 10 a sexta, né, é 10 meg. Ele não é case sensitivo, então se você colocar 10 na mão, ele vai achar que é milli, tá, gente? É 10 meg. O K não tem problema, 6K. 6K. Tá. É 10 volts de alimentação. Bom, se eu fiz tudo certo, né, é para funcionar. Né? E eu não fiz isso aqui hoje cedo, então é aquele momento né, que a gente está correndo um alto risco de passar vergonha. Né? Então, simulação de ponto de operação, uma BIOS, tá? Só para recordar aqui, né? Só marca aqui para incluir né, os resultados no output file. Dá um OK. Dá um play. Isso aqui é uma simulação que está fazendo cedo. Dá para fechar isso. Então, output file. Aí esse é o resultado da simulação que a gente fez agora. Então a gente espera né, que o ID que a gente vai encontrar aqui na polarização né, dê os 5 mA, que foi o que a gente mostrou aqui na solução do exercício. A gente está procurando isso aqui. Ó. Vamos olhar lá no ponto de operação. Opa! 5 é menos 4. Então desloca a vírgula ali, meio mA. Funcionou direitinho. Tá? Vamos dar uma conferida então no VGS e no VDS. Para isso a gente vai usar, eu gosto muito que isso aqui ele tem alguns problemas de atualização, né? Se vocês forem usar esses labels, vocês vão ver que tem, às vezes ele não atualiza. É bom porque fica fácil da gente ver, mas às vezes ele não atualiza. Então, às vezes você está achando que você está fazendo a coisa errada, você está fazendo certo, né? É porque o label não está atualizando. Aí tinha uns alunos que eles pegaram o macete de você faz uma simulação, depois você faz outra, depois você repete, ele atualiza direitinho, tá? Eu não consegui pegar isso daí não. Mas como eu fiz uma vez, só dá pra gente comparar o VS a 3 volts, VS 3, VD 7, 5 volts, 5 volts, ok? E a gente pode até botar o ID aqui, né? 500 U, 500 U, ok?
Então, isso aqui é uma dica que eu dou para vocês, né? Na hora que você se deparar com uma questão de polarização, né, você vai fazer ela analiticamente, né? Você tem que fazer para desenvolver a capacidade de análise de circuito com transistor. E onde você confere? Você confere isso aqui. Né? Monta na ferramenta e vê se está tudo certinho. Eu sempre pergunto para os meninos se ensinaram isso para vocês em eletricidade básica, né? Que lá às vezes a gente tem aquele circuitão enorme para a gente achar uma determinada resistência, uma corrente, uma tensão, né? E você faz tudo na mão e fica naquela, né? Se está certo, se não está, né? Aí você vem na ferramenta, monta, né? E confere. Né? Não sei se vocês foram treinados assim. Tá? Bom, isso encerra a parte de polarização DC. Porque aí o que eu fiz, né? Eu escolhi, né? Quando eu fiz isso daqui, né? Eu escolhi isso daqui, ó. Eu escolhi esse ponto aqui, né? Hipoteticamente falando, né? Eu não tenho isso para esse circuito aqui, né? E demoraria um pouquinho para preparar, né? Mas se a gente parar para pensar, né? Qual que é a corrente D que tem nesse circuito aqui para esse ponto Q? Essa corrente D é de 500 microampere. Okay? Então, é esse. Bom, eu sei que esse transistor está na saturação, ok? Então, eu sei que ele está aqui, né? Depois dessa linha pontilhada, eu sei que ele está nessa região. Ok? Então, quanto vale D para esse camaradinho aqui? Ó, ele vale 500 U. Beleza? Quanto vale esse VDS aqui? Ó? VDS é a diferença aqui do dreno para o source, né? 4 volts, né? O VD está em 7, o VS está em 3, são 4 volts. O VDS aqui é 4. Ok? Quanto vale esse VGS aqui, ó, que estabeleceu essa curva aqui para mim? O VGS aqui em 5, aqui é 3, o VGS aqui é 2. Então, 2. Tá? Então, eu tenho, né, todas as características da minha curva. Né? Eu tenho o ID, eu tenho o VDS, tenho o VGS, está estabelecido um ponto Q bem em cima aqui. E se eu botar minha reta de carga para funcionar aqui, né, eu vou ver que isso aqui é VDD, né? E aqui é VDD dividido por RD mais RS, tá, gente? Eu não... Aqui não tem o RS, né, mas seria o quê? Né? O VDD dividido por 6K mais 6K. Tá? Isso daria esse ponto aqui da reta de carga. Ok? Isso vai ficar bem mais claro quando a gente estiver estudando alguns exemplos de TBJ, mas já estou avisando. Né? VDD dividido pela soma das duas resistências. Assim, eu não vou perguntar se está tranquilo, né? Porque é a primeira vez que vocês estão vendo, né? Isso aqui também parece um bocado de informação na primeira vez que a gente vê. Ok? Alguém quer perguntar alguma coisa até aqui? Eu posso seguir. Vocês estão me ouvindo, pelo menos, né? Levanta a mão aí se você estiver me ouvindo. Obrigado, Tiago. Pelo menos vocês estão me ouvindo. Bom, então feito isso, tudo isso a gente faz para estabelecer um ponto de amplificação. E depois eu vou falar quais são os melhores pontos, né? Porque você escolhe aqui, né, esses valores. Isso a gente vai comentando ao longo da aula, tá? Então eu vou aumentar aqui de novo. MOSFET operando como amplificador, tá? Que é a razão de existir esse dispositivo. Né? Tudo que a gente está vendo é para a gente amplificar sinal, né? Quando você estiver na trabalho com instrumentação, né, vai ter um sensor de temperatura lá, que a cada 10 graus que esquenta, né, igual hoje, né, ele varia 1 milivolt. Aí o que é 1 milivolt perto de um circuito, né, de 12 volts, onde você vai processar isso daí? Não é nada. Então é necessário você amplificar essa diferença de tensão. Então, é para isso que existe transistor, né, numa primeira abordagem, assim, né, para você amplificar sinal na lógica. Tá? Então, na saturação, a gente vai ver que ele vai atuar como uma fonte de corrente controlada por tensão, transistor de MOS, né? Então, mudanças na tensão VGS, e agora a gente vai começar sempre a separar, né? DC da AC, né? Causam mudanças correspondentes na corrente D. Isso aqui ele está pensando do DC.
tá? Só que, porque a gente viu na equação, né? Se eu aumento o VGS, o ID aumenta. Só que se eu botar um VGSzinho, né, AC oscilando aqui, né, essa oscilação, ela também vai provocar oscilações nessa corrente ID aqui, né, esse VGSzinho AC aqui. E essas oscilações também vão aparecer aqui em cima dessa tensão de dreno, tá? Então a gente vê o que, né? Que é um amplificador de transcondutância, porque ele faz o quê? Uma conversão de uma entrada em tensão para uma saída em corrente. Só que por vezes, para a gente medir, né, essa variação da corrente, né, a gente vai botar um resistor em cima, porque aí a variação da corrente em cima de RD vai voltar aqui para a gente na variação de tensão. Então a gente entra tensão, lê tensão, mas o que está sendo modulado mesmo é a corrente ID que passa no transistor de efeito de campo, tá? Essa conversão tensão-corrente deve ser linear. Depois eu vou explicar para vocês os casos que isso aqui não deixa de ser linear, né? Na verdade, ele nunca é linear, porque a equação tem um quadrado lá, mas existem limites de operação para isso, né? E a polarização CC, que foi o que a gente fez, né? Ela serve, né, para a gente escolher um VGS apropriado. E aí a gente vai sobrepor, né, nesse VGS DC, um VGS AC que vai ser amplificado, tá? Então, se a gente tem um VGS AC pequeno, a variação de ID é proporcional. E agora, essas letras aqui, gente, começam a ser muito importantes para a gente raciocinar e na hora que eu for ver o que você fez, tá? Se você bota para mim, né, um Vzão, GSzão, né, tudo maiúsculo, eu acho que você está falando de DC. Se você está fazendo, né, Vzinho, GSzinho, né, tudo minúsculo, para mim você está falando de AC. Se você põe um V minúsculo, GS maiúsculo, para mim é superposição, é AC mais DC. Isso significa coisas para mim agora, tá? Então você tem que estar bem atento a essas notações. Isso significa coisa, né? Então a gente vai dar uma olhada nesse amplificador, né? A gente chama ele de fonte comum, né? Porque o que a gente tem aqui, né? O terminal da fonte dele está aterrado, né? E esse terra não é um terra que a gente fala de potencial de 0 volt. Ele não é necessariamente isso, ele pode ser, né? Mas ele é um terra, quer dizer que não tem sinal oscilando aqui, tá? Porque o sinal de entrada está no gate e o sinal de saída está no dreno. Então o terra analógico do circuito é aqui, tá? Então a gente chama isso de amplificador fonte comum, tá? Ele faz uma conversão tensão-corrente, ou seja, tensão de entrada, corrente de saída, tá? E o RD possibilita então a gente fazer a leitura da variação da corrente numa tensão VD. Okay? Sabendo que, né, que o VDS desse transistor aqui, né, é o VDD menos a variação da tensão em cima do RD. Então, ID menos RD. Misturando notações, VGS minúsculo, V minúsculo com GS maiúsculo. É um valor DC mais AC, onde o VGS, tudo maiúsculo, é a parte DC, e o VGS, tudo minúsculo, tá? É o pequeno sinal a ser amplificado. Ok? E daí a gente vai tirar então a reta de carga, tá? Que a gente já mostrei para vocês, né? Tudo isso aqui, né, que a gente fez até nos exemplos anteriores, serve para você estabelecer. Ó, você vai ter um IDS aqui, que vai ser esse ID aqui, né, nesse ponto, tá? Esse VGS aqui vai dar esse ponto aqui, tá? O VDS aqui vai dar esse ponto aqui, né? E a reta está calculada aqui, tá? Só que talvez seja o exemplo que eu dei anteriormente lá com valores, mostrando o circuito, é mais interessante ainda para você entender bem esse conceito de reta de carga e estabelecimento de um ponto Q, tá? E a gente vai, né, para uma curva que a gente chama de curva de transferência de tensão. O que essa curva quer dizer, né? O que ela é? Ela é VDS, tá? Ou seja, a saída, VO aqui, pela entrada VGS. Tá? Então o que eu estou fazendo? Estou variando VGS, aqui é uma variação, tá? DC, ok? E estou vendo a saída de VDS. Então, pense aqui comigo, né? Quando esse VGS é bem baixo aqui, né, esse transistor está cortado, né? Não tem tensão VGS aqui para ligar ele. Né? Então, né, ele está com, vamos aproximar para uma chave aberta, né? Então, toda a queda de tensão está em cima dele. Então, o VDD,
né, aparece em cima dele aqui, ó, do VO, ok? Então aqui, ó, para um VGS 0, né, meu VDS, ou seja, minha saída VO aqui, está em VDD. Aí eu começo, né, a aumentar esse VGS. Vai chegar um ponto, né, que esse transistor liga, tá? Ele liga na saturação e aí a gente vai ter esse ponto A e B aqui, tá? Esse ponto A e B, né, o transistor está operando na saturação, então existe uma queda em cima dele de tensão. E depois, conforme esse VGS aumenta mais, né, o canal fica tão profundo aqui, né, vai passar muita corrente, não vai ter mais queda, né, então a gente vê que o VGS bem alto aqui, né, não tem praticamente queda. O VDS, toda a queda fica em cima do RD. Tá? Então esse é o comportamento de uma curva de transferência de tensão. É o quanto, né, o como, né, a tensão de entrada se transfere para a tensão de saída. Por isso que tem esse nome aqui, tá? E ela sempre tem esse comportamento aqui, tá? É muito característica desse tipo de circuito de amplificação. Aí a pergunta que eu faria normalmente aqui, né, se a gente tivesse aula para interagir, né, seria o seguinte: se você tivesse que escolher um lugar para posicionar o seu ponto Q, né, aqui nessa curva, né, para amplificar o seu sinal, onde você ia botar esse ponto Q? Isso é uma pergunta. Onde você colocaria esse ponto Q? Esse ponto Q ele tem que ficar, vamos ver algumas condições aqui que a gente falou de amplificador, né? Ele precisa o quê? Que a variação seja proporcional e a conversão tensão-corrente deva ser linear. Vamos voltar para cá então. Bom, não temos um gráfico de tensão corrente. A gente tem tensão, onde essa tensão que aparece aqui está sendo modulada pela corrente. Né? Mas batendo o olho aqui, qual que é o trecho mais linear desse gráfico onde a gente tem aquela condição de variação proporcional? Estou com o mouse bem em cima aqui. Ó. Imagina que você põe o seu ponto aqui. Tá? Aqui. Bem no miolo ali, ó, do A com B. Okay? Se você tiver uma variação em torno desse VGS DC aqui, que seria o que? O seu VGSzinho AC, pequenininho, né? Esse ponto Q ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e dá uma respectiva variação linear aqui em VDS. Ok? Então esse aqui é o ponto onde você posiciona o seu circuito para fazer amplificação. Ok? Então a gente vai ter uma tensão VGS que vai estabelecer uma corrente ID, né? E o RD é o transistor que transforma, né? Junto com o transistor vai formar um divisor de tensão onde você vai ver a variação de tensão aqui em torno do ponto Q que você estabeleceu, tá? E onde você escolheu esse ponto Q? Você escolheu ele aqui, ó. Okay? Mas dá para você vir escolher direto aqui. E isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Aí só para finalizar aqui, né? Aí o que você vai ter, né? Aqui ele está aplicando um sinal triangular, né? Que ele está chamando de VGSzinho, que agora é esse sinal aqui, tá? O VGSzão foi estabelecido pela condição DC do circuito, ok? Que vai me dar uma respectiva variação aqui, né? Maior, né? Defasada de 180 graus desse sinal VXzinho aqui. Ele aparece amplificado aqui no VDS, ok? Vamos ver isso em termos práticos agora, que eu acho que isso ajuda a gente a entender, né? Tudo isso daqui, tá? Então eu vou vir para a ferramenta. Eu vou deixar aqui que eu acho que eu gostei disso. Tá? E vou abrir um circuito que já está montado aqui, né? Que eu usei semestre passado, tá? Eu vou tirar isso daqui para não confundir vocês. Esse aqui é um modelo de pequenos sinais que eu posso até já mostrar para ir tirando um pouco o trauma disso. Eita! Perdão. Bom, então o que eu tenho aqui? Ó? Vamos comparar esse circuito que está montado na ferramenta, tá? Com esse circuito aqui. E vamos tentar plantar essa curva aqui. Então eu tenho uma alimentação, um VDD de 10, aí eu já começo a usar sempre isso daqui, que eu acho que o circuito fica mais organizado. Botei uma resistência de 1 mega, tá? Para começar. Meu transistor está aqui, ele tem um W de 1U, tá? E um L de 1U. E se a gente abrir o Edit PSpice Model dele,
a gente vai ver que é um transistor de tecnologia, tá? Eu copiei para dentro dele aqui um monte de parâmetros de tecnologia. Mas vamos fazer o seguinte, para não ficar muita coisa para vocês, né? Eu vou tirar o L, eu vou falar que ele tem só um lambda, Ctrl X. Cadê o VTO? O VTO dele é 1.77, Ctrl X. O que mais que me interessa aqui? Ele nem deu o KP para esse rapaz aqui. O KP tá ali. Perdão. Tá aqui. Que são os parâmetros que vocês conhecem, né? Ele tem mais coisa ali, né? Mas não vamos usar isso não. Tá? Esse level aqui, né? Como curiosidade para modelos SPICE, né? O que ele significa? Ele significa a equação que a ferramenta está usando para fazer o cálculo das correntes e tensões do circuito. Tá? Isso aí, eu lembro que o mais alto que eu vi até hoje era 56 ou 58, que era um modelo de um transistor de um FPGA que funcionava em satélite. Aí lá, como tem muito mais coisa acontecendo, né? Um transistor que está em órbita, né? As equações têm que refletir muito mais aspectos, muito mais detalhes, né, do funcionamento do dispositivo. Então são equações mais complexas, com mais parâmetros. Isso que é o que a gente chama de modelo SPICE, né? À medida que você quer modelar mais coisa que acontece no dispositivo, essas equações vão ficando complexas, vão tendo mais parâmetros, a conta demora mais para acontecer. Mas como aqui é um processo didático, né, e o que a gente tem lá na nossa equação, né, a nossa equação é lambda, né, VTO e KP, né, a gente vai manter esses parâmetros aqui do modelo SPICE dele. Okay? Bom, então como é que eu tiro essa curva agora? Eu conheço meu transistor, são esses modelos SPICE aqui dele, tá? O KP está aqui, o lambda, o VTO está aqui, né? Eu tenho o meu RD está dado, né? E aqui às vezes surge um pouco de dificuldade, né, com vocês, né? Porque a primeira pergunta que eu recebo, né? De onde veio o RD? Né? Porque se você está no livro texto, né? O cara no exercício ele te deu RD. E aqui, que RD que eu coloco, né? Você é o projetista. Né? Você vai colocar o RD que vai te ajudar a ter o VDF que você quer. Você que escolhe o RD. Beleza. O W sobre L está aqui, né? 1 e 1. Né? E aqui está o VGS-DC do circuito, tá? Então esquece isso aqui por enquanto, porque a simulação que eu vou fazer, ela é sweep. Então se ela é sweep, isso aqui não tem nenhuma variável que eu estou fazendo sweep aqui, não me interessa. Então eu vou variar só isso aqui, só o VGS aqui dessa fonte, tá? E vou medir a tensão VD, ok? Então só para a gente conferir a simulação, estou variando V3, tá? De 0 a 10 com passo de 1 milho. Poderia variar a variável VGS ali, não tem problema também. Beleza. Essa curva aqui é essa curva aqui. É essa curva. Tá certinho aqui. Se a gente vier refinar em torno dos 2 volts, vamos fazer isso. Edit Simulation Profile. Vou só pegar de 1.5 até 2.5 e vou fazer um passo menorzinho. Quero deixar ela bem detalhada naquela região ali. Vai demorar um pouquinho para simular. Setembro tá pronto demais. Tá aqui ela, ó. E agora a gente consegue observar com detalhes, né, essa curva aqui, ó. Região de cutoff, né, a tensão VGS. Vou trazer para cá. A tensão VGS-DC está bem baixa aqui, né? Então está cortado. Na hora que ela chega nesse ponto, o transistor ele entra na saturação e aqui é o triôdo. Né?
Então, se a gente vê aqui, ó, a gente está medindo a tensão nesse ponto aqui, ó. Depois aqui para baixo, né, não tem mais tensão, né? Então quer dizer que não tem tensão aqui, quer dizer que a tensão está toda em cima do R1. Ok? Então vamos escolher um ponto bom para a gente amplificar isso daqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Jogar bem no meio aqui da curva, coincidentemente vai dar 5 volts. Então eu vou vir aqui agora, né? Poderia botar lá em cima, lá, mas eu vou botar aqui, ó. Vou deixar bem claro. 5 volts, ok? Então eu escolhi um ponto onde eu posso amplificar o meu circuito e ter esse comportamento aqui agora, ó. Aplicar um pequeno sinal, tá? E ler ele amplificado aqui, ó. Então só para a gente ter essa noção, né? O que eu vou fazer? Vou fazer uma outra simulação, agora é transiente. E a transiente ela vai considerar, né, esses 5 volts aqui e vai considerar, né, o que tem nessa fonte aqui agora. O offset dela é 0, né, a amplitude, isso aqui é valor de pico, né, é meio milivolt. Então quer dizer que de pico a pico eu tenho 1 milivolt, tá? A frequência dela é de 10, o AC é para resposta em frequência, nós não vamos mexer com isso agora. Né? Botar um outro probe aqui na entrada. Então agora eu tenho um no sinal de entrada, outro no sinal de saída, tá? E a gente tem que observar bem, né, a superposição acontecendo. Ah, tá. Deixa eu mostrar outra coisa. Deixa eu ver se ainda tem o gráfico aqui. Não. Tá. Ainda nesse gráfico aqui, o que isso significa? Que o meu VGS aqui, né? Perdão. Cometi um errinho aqui, viu, gente? O meu VGS é esse ponto aqui, tá? Que é 1.97. Eu vou vir aqui, né? 1.9. Eu vou exagerar um pouquinho, tá? 7,7. Não preciso de tanta casa assim. Okay? Então, para esse VGS aqui, ó, de 1.977, eu vou ter um VDS de 5 aqui, tá? Então, vamos observar primeiro essa parte DC do circuito funcionando, tá? Antes de fazer o tempo. Então, eu vou vir aqui na BIAS, né? Vou mandar rodar. E eu vou pedir para ver aqui as tensões. Beleza, 1.977, não é surpresa para ninguém, né? Tá aqui, né? E aí ele deu 5 aqui na saída, 5.04. Beleza. Estabeleci um ponto Q aqui, onde eu tenho aqui um valor de VD, tem um valor de VG e, portanto, de VGS. Ok? A corrente que está passando aqui, a gente pode olhar também, ela está em 4.99U, né? Mais ou menos ali 5 micro. Okay? E agora a gente pode partir para a próxima parte, então, que é o quê? Que é fazer, né, a simulação transiente. E aí que tem que estar claro para vocês que aqui, né, o sinal ele vai oscilar, né, meio milivolt para cima, meio milivolt para baixo, em torno do 1.9, tá? E aqui ele vai oscilar o sinal amplificado para cima e o sinal amplificado para baixo em torno do 5, tá? Que é o valor DC que tem aqui. Então vou dar um play aqui. Não saiu o resultado. Vou fechar isso aqui então. Conferir a simulação. Tá salvada nela, né? Vamos ver. Ah, tá. Tá fazendo a de bias, né? Seleção. Transiente. Editar. Transiente. Ok. Vou simular meio segundo. Ok. Um passo de 1 milho. Agora vai, hein? Mostrou 3 coisas ali. Um vermelho que não me interessa. Vou apagar ele. Ah, tá. Ele tá pegando de um outro circuito que eu tenho aqui do lado, gente. Vou tirar ele daqui. Ok, a gente tem lá os dois sinais oscilando, né? Então o azulzinho aqui é o sinal de entrada, tá? E o verdinho é o sinal de saída. A gente pode separar ele em plots, né? Vamos fazer isso. Ctrl X aqui, ok.
Aí eu venho aqui, plot, add plot, 3, add 3, Ctrl V, ok. E vou apagar ele daqui. Bom, agora fica bem claro pra gente, né? Aqui é o sinal de entrada, oscilando em torno do 1.977, ok? Ele vai um meio milivolt para cima, meio milivolt para baixo, totalizando aqui, né? 1 milivolt de pico a pico. Deixa eu ver se está aqui, dá para ver 1 milivolt de pico a pico. E a gente compara agora, né, com o outro sinal, que é o sinal aqui no dreno. Tá vendo? Ele oscila em torno dos 5, que é o que a gente planejou, tá? E vamos olhar o pico a pico dele, ó. Aqui a gente tem o pico a pico de 1 milivolt do sinal de entrada e aqui a gente tem o pico a pico do sinal de saída, ó, 45 mil. Como é que você determina se isso aqui deu ganho ou não, né? A relação, né, da tensão de saída, né, VO dividido por VI. Né? Se você fizer VO por VI aqui, você vai ver que isso aqui deu um ganho de 45 vezes. Então você tem aqui, né, uma cópia do sinal de entrada amplificado 45 vezes na saída. E aí eu pergunto, né, e agora tem que, pelo menos, vocês dão um feedback aí no chat para mim, tá? Deu para entender, assim, tudo. Entendi. Dá um feedback aí, vocês acharam isso aqui difícil? Então vamos para a pergunta mais básica. Vocês estão me ouvindo? Tá. Beleza, obrigado, Pedro. Isso aqui vocês têm que entender, viu, gente? Isso aqui é amplificação, tá? Eu estabeleci pontos DC, viu, Marcos? Que é aquela etapa de fazer a simulação sweep, variando essa fonte aqui, tá? Vou dar um play aqui pra gente ver rápido um pouquinho mais de velocidade. Esperar, não tá plotando. Toda sweep ele tá achando que é bias agora? Ah, não, foi muito perto ainda. Então a gente pegou um ponto nessa curva aqui, tá? Para ficar ali, ó, 5 volts, né? Eu botei aqui, né? Aí eu achei uma tensão aqui embaixo, né? VGS para essa fonte aqui. Botei esse VGS nessa fonte aqui e amplifiquei esse sinal. Então vou ter um sinalzinho pequenininho aqui, né? Como se esse meio estivesse oscilando aqui embaixo, né? E aí vai me dar um valor amplificado na saída aqui. Então assim, o que você tem que notar já, né? Que essa inclinação que dá amplificação. Então quanto mais amplificado, né? Mais inclinada, quer dizer, quanto mais retinho assim, né? Quanto menos inclinada, maior o seu ganho. Então, esses passos você vai ter que passar aí sozinho na sua simulação, tá? E aí, o que eu vou sugerir para vocês? Mudem essa resistência aqui, ó. Põe 3 MB, tá? Que na hora que você colocar 3 MB, vou voltar aqui, né, de 1 a 10, passo de 1 mV, tá? Vocês vão ver que isso aqui vai mudar de posição. Ok, ó, então tá uma inclinaçãozinha maior aqui, ó, mas mudou a posição. Tá de um jeito diferente, aí vocês vão ter que recalcular para isso. Tá? Refazer a polarização. Tá? Ah não, quero diminuir um pouquinho o ganho. Então vem aqui, ó, 500K. Talvez nem dê ganho esse tipo de situação. Vamos ver como é que fica. Que aqui nós estamos de 0 a 2, a gente perdeu aquela sensibilidade da inclinação, né? Mas essa reta, isso aqui muda de ponto, tá? Você pode alterar outras coisas, ó, não quero mexer no W, quero botar um W de 10U aqui. Façam essas alterações no circuito, né, e reprojetem, né? Esse é um bom exercício para vocês fazerem, tá?
Aliás, isso aqui é algo que eu certeza que vocês vão ter que passar por isso na avaliação desse assunto, né? Eu vou dar um circuito, pedir para vocês polarizarem, escolherem os valores, né? Plotar esboçar essa curva, né? Esboçar a curva do sinal amplificado, né? Isso é natural, tá? O dispositivo existe para isso, né? Então isso vocês vão ter que fazer, tá? Quando eu falo esboço, né, não é print disso daqui, né? Você tem que ir lá, desenhar, botar que isso aqui é VDS ou VO, né? Botar que isso aqui é VGS, né? Então tem que saber o que está fazendo, beleza? Isso aqui meio que encerra os tópicos que eu tinha para hoje, né? Que era chegar nisso daqui, tá? Então só para a gente encerrar aqui, né? Tem mais 2 slides onde eu botei eles, né? Estava perguntando qual que era a melhor localização para o ponto Q, né? Já disse que é no meio aqui da área linear, tá? E por que é no meio da área linear? Imagina que esse sinal de entrada ele aumenta um pouquinho, né? Você começa a ter o seu sinal, né? Na hora que ele está amplificado, ele oscila em cima disso daqui, né? Você começa a chegar muito perto desses extremos, ele distorce um pouco. A gente até consegue ver isso daqui, ó. Vou voltar para a simulação transiente. Eu vou dar uma exagerada, viu, gente? Eu sei que isso aqui está amplificando 43 vezes. Então, se eu colocar 1 volt, já vai dar 40, né? Então, eu vou colocar 0,5. E aí não tem sentido, né? Eu vou amplificar 1 volt de pico a pico, né? Ele vai dar 43 de pico a pico e o circuito está alimentado com 10, tá? Então, isso aqui não vai funcionar. Aí. Você até consegue ver bem aqui o sinal de entrada agora, né? Mas você está vendo que o seu sinal de saída, que é o verdinho, está completamente distorcido. Tá? É óbvio que aqui eu exagerei, né? no valor do pico a pico da entrada, né? Mas é para mostrar o efeito disso. Mesmo que ele não fique, né? Desse jeito aqui, né? Quando você começa a botar o seu sinal de saída oscilando perto de extremos, né? Acontece o que a gente chama de distorção, né? E isso aí, quando você estiver na Eletrônica 2, vai ser muito bem explorado lá, tá? Então, só para vocês terem essa noção de amplificação. Tá? E existem limites para isso que, se for alguns amplificadores, a gente fala rail to rail, né? Do zero, né? Até o VDB. E o último slide aqui era o equacionamento do segmento, né? AQB aqui, né? Que ele depende o quê? A gente vai saber que o nosso ganho de tensão é dado por uma equação, né? Que é essa daqui, ó. O Kn, né, que é o μ_C W sobre L, VGS menos VT, vezes o RD, tá? Então, se a gente pegar e fizer essa equação aqui, a gente tem que tentar achar o 43. Então, vamos fazer isso, né? Aqui mesmo. Vamos abrir aqui uma nova aba. Deixa eu botar aqui. Tá aqui o Octave Online. Se eu consigo logar com o Google, que aí eu já tenho os scripts prontos aqui. Tá? Essa aqui é a aula 9. Vamos ver se aqui na aula 10 tem. Então, só para a gente já vai vendo, eu vou fazer aqui um novo script. Um script da aula 9. Clear all, para apagar todas as variáveis, né? Close all. Isso aqui não faz muito sentido, porque vem da ferramenta offline. Tipo... Bom, então vamos pegar esses valores aqui, ó. Vamos ver lá, o RD do meu exemplo era igual a 1 mega, 1/6. O W era igual. Não vamos botar o W não, porque eu fiz uma relação. Vamos ver aqui. A gente
estava trabalhando com um U, né? Para dar aquele ganho de 43, né? E vou abrir o Edit Space Spice Model que eu vou precisar dos valores daqui. Eita, nós. Já está aberto aqui. VTO e o KP eu vou precisar. Então, só para ficar igualzinho a equação aqui, ó, o VT o KP, ok, o VGS, que é DC. Vamos pegar aqui na equação, no esquemático. 1.977. Já tenho tudo, certo? Então, o ganho de tensão AV é igual a menos, que multiplica o Kn ali, que é o W sobre L, que eu sei que é 1, vezes o Kp, tá? Kp, que multiplica, abre, fecha parênteses, o VGS menos o VT, vezes o RD. Bom, isso aqui é para dar próximo de 43, que foi o ganho que a gente encontrou lá, tá? Então, vou dar um play aqui e ver se eu não vou passar vergonha. Vou dar uma chiada aqui, então isso aqui é o que sensitivo. Aí, 44.8. Pertinho do 43 que a gente tirou lá. Bom, a gente pode fazer todo tipo de cálculo aqui agora, né? A gente pode usar o ID, calcular o ID para ver se o ID que a gente está tirando é igual o ID do amplificador, tá? Só que aí, façam esses exercícios, confiram tudo, né? Monta aí, qual que é a minha sugestão de exercício para você? Monta a sua topologia de amplificador, tá? Escolhe um outro valor aqui de... Só para ficar igualzinho que eu mostrei para vocês, né? Escolhe aí os valores que você quiser, tá? Escolhe aqui um KP diferente, um W sobre E diferente, um lambda diferente, tá? Façam os cálculos, tudo de polarização, escolham o ponto Q, né? Então, assim, tudo que eu expliquei, né, o processo de se passar aqui, né, na ferramenta que eu fiz tudo, vamos dizer assim, assistido por computador, né? Façam isso analiticamente na mão, tá? Igual eu mostrei aqui no começo da aula, como é que você avaliava isso, né? Confere se está na saturação, aplica a equação, vê se bate D, calcula o VDDC, né? Vocês conseguem fazer tudo isso, tá? Depois vai para a ferramenta, simula, tenta entender isso, né? E depois, né? Quando vocês estiverem fazendo os cálculos, fique à vontade de usar uma ferramenta de auxílio matemático aqui, tá? Dizer que eu abuso disso, ó. Vou mostrar um pouquinho para frente aqui, ó. Eu faço tudo, né? Usando, né, o Octave aqui para calcular as coisas para mim. Tem todas as equações, vou inserindo os valores. Eu sempre confiro tudo que eu fiz na simulação com o cálculo aqui no Octave, tá? Assim, vai dar um pouquinho de trabalho, é a primeira vez que vocês estão vendo, né? Então, é normal ser lento, tem um pouquinho de dificuldade, tá? E aí eu já não sei se eu... Aí eu vou parar por aqui, que eu acho que já é algo, já foi bastante coisa. Tá? Eu tinha até pensado em explicar o módulo de pequenos sinais, mas eu vou deixar para uma próxima aula. Tá? Então, qual que é a tarefa de vocês? Repetindo. Monte um amplificador. Tá? Faça os cálculos, faça a polarização. Ver se tudo que você simulou aqui bate com seus cálculos. E se o ganho fechou. Se o ganho que você mediu aqui em simulação fechou com o ganho que você calculou. Okay? Se você já quiser começar a se arriscar, tá?
com essa aula de hoje, você já consegue se arriscar aqui já. Aqui ele já consegue se arriscar hoje. Enquanto abre, já dá para você se arriscar aqui. Beleza? Já dá para você tentar, né, resolver esse problema sozinho. Não precisa fazer o vídeo, né? Aqui é você fazer só a parte DC, né, do circuito. Depois a gente vai evoluindo tudo isso daqui para colocar sinal então. Mas hoje foi só uma introdução à simulação. A simulação, desculpa, uma introdução à polarização DC, né? E amplificação. Aí na próxima aula a gente aprofunda um pouco mais em polarização DC, que é esse problema aqui, mas você já sabe um pouquinho de amplificação. Então já dá para vocês irem mexendo nisso daqui. Tá? Tentar resolver isso daqui. Aí o que você faz? Você omite, né, o RG1 e o RG2, né, para ficar mais fácil, ficar mais parecido com o que a gente fez hoje. Então, tira isso daqui, né, e tenta resolver o problema sem RG1 e RG2, só com R2. Tá bom? Porque aqui já tem os valores, né, de MNCox, VT, W sobre L, ok? E isso aqui deixa pronto, porque é certeza que algo desse tipo aqui vai estar lá na sua frente lá daqui a um tempo, ok? Então vou encerrar a gravação.